CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está sintonizado na 103.5 CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Está começando o CBN Universidade deste sábado, 1º de junho, o mês que vem recheado de muito forró e muita comida de milho aqui na Rainha da Borborema. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então se liga nos nossos destaques. Tem informação sobre o lançamento da revista Expectação e ainda a experiência do Cineteste, que trabalha a produção do cinema instantâneo. A ideia é que esses filmes que estejam aí no corte, que não esteja no final, no primeiro corte ou no roteiro que esteja em andamento e apresenta, e ali pessoas sugerem coisas e tal, que o cineasta, o roteirista, o produtor leva isso de volta e repensa essas coisas. Na coluna Direito e Cidadania, com o professor Luciano Nascimento, tem assunto polêmico de debate nacional. No programa de hoje falamos sobre porte de arma. Tem ainda uma parceria bem legal entre a UEPB e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, que leva a educação no trânsito para crianças nas escolas aqui da cidade. Essa parceria surgiu a partir de uma identificação de uma necessidade, né? A necessidade da gente educar nossas crianças para o futuro com relação ao trânsito. E agora, no mês de junho, a Universidade Estadual da Paraíba promove o 5º Encontro de Matemática Pura e Aplicada. E o CBN Universidade entrevista o organizador desse evento para você ficar por dentro de todos os detalhes. E tem também informação sobre a festa junina de Campina Grande, que já começa na próxima sexta-feira, dia 7 de junho. E os detalhes sobre os judocas da UEPB, que garantiram medalha de ouro em competição regional, garantindo vaga para o JUBES 2019. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Está no ar mais um CBN Universidade, o programa laboratório para estudantes do curso de jornalismo pela UEPB e de educomunicação da UFCG. Aqui você fica informado sobre tudo o que é destaque no universo acadêmico e ainda as notícias do cotidiano. E eu começo falando sobre o lançamento da 2ª edição da revista Expectação, Itinerários Estéticos. Esse é um periódico do Grupo de Pesquisa, Interações Narrativas e Socialização, que é veiculado ao CNPq e ao Programa de Literatura e Interculturalidade da UEPB. Essa revista, com tiragem de 300 exemplares, foi lançada no Museu de Arte Popular da Paraíba e traz artigos voltados para o cinema instantâneo, que é um projeto que incentiva a produção cinematográfica a baixo custo e em um menor espaço de tempo. A revista tem como editor responsável o professor e teatrólogo Nivaldo Rodrigues. No dia do lançamento, além da apresentação da revista, ainda teve exibição de curtas que foram produzidos através do projeto Cineteste de Cinema Instantâneo. A nossa produção conversou com Tiago Neves, ele que é um dos idealizadores desse projeto. Vamos ouvir o que ele disse. Escuta aí. O Cineteste tem um propósito de trabalhar produtos, filmes, que estão em processo, assim. Então, a ideia é que esses filmes que estejam aí em corte, que não esteja no final, no primeiro corte ou no roteiro que esteja em andamento e apresenta, e ali pessoas sugerem coisas e tal, que o cineasta, o roteirista, o produtor leva isso de volta e repensa essas coisas. E aí, Taquaritinga, cinema instantâneo, né? Beleza. Cinema instantâneo em Taquaritinga foi uma experiência, a 3ª edição do cinema instantâneo, foi lá em Taquaritinga, assim, foi mais um passo que a gente deu ali, assim, é mais uma experiência que a gente levou numa potência maior dessa vez, e foi muito especial, assim, porque a gente teve o desafio de editar esses 3 filmes e apresentar, assim, durante o festival, assim. A gente não tinha feito isso antes, assim. A gente gostou bastante disso, e agora a gente agregou esse processo também, e agora os próximos vai ter que ter o filme exibido durante o festival, assim. Você ouviu aí o Tiago Neves, organizador do Cineteste. Ouvimos também o editor da revista, o professor e teatrólogo Nivaldo Rodrigues, para saber como foi a experiência em trabalhar com o cinema instantâneo. Vamos escutar.
A experiência com o cinema instantâneo é fabulosa. É a primeira vez que a gente participa do aspecto, todas as linhas de produção do filme, né? Então, esse filme, com essa técnica e essa estética, ela vem oferecer a quem participa e para o espectador um processo. Então, não só um produto final, mas um processo fílmico. Isso é muito pedagógico. Isso é que me encanta na ideia do cinema instantâneo. Essa ideia de pedagogia da arte. Então, participar dessa brincadeira é um aprendizado para quem assiste e para quem faz. Então, estou bastante gratificado em conhecer as pessoas, conhecer o processo fílmico, e isso é fundamental para que a gente que gosta de arte, a gente que consome arte, possa se desenvolver cada vez mais no sentido de ser melhor consumidor de arte, nesse caso de cinema. E como eu já falei, durante o lançamento da revista, ainda foram exibidos filmes produzidos a partir do projeto de cinema instantâneo. Um deles foi O Caminho das Águas, filme de Carla Ferreira, que além de dirigir, também atua. Conversamos com ela sobre a importância dessas produções rápidas e um pouco do aprendizado. Escuta aí o que disse a diretora de cinema, Carla Ferreira. A gente teve o primeiro contato com o movimento cinema instantâneo aqui em Campina Grande, né, durante o Comunicurtas, no final do ano passado. E aí, Alexandre, junto com David e Amanda, né, que são os coordenadores do Curta Taquari, que é o Festival Internacional de Curta-Metragem, lá de Taquaritinga. E aí ele disse, eu acho que vai rolar, a gente vai levar o movimento para lá e vamos produzir. E aí a gente começou no processo de imersão dos roteiros e como é que a gente iria viabilizar e transformar aqueles roteiros em roteiros de interior com a temática do cinema instantâneo, né, sem perder a essência do movimento. E aí foi uma experiência incrível, assim, de muito aprendizado. Foram 12, 13 dias intensos, assim, de produção e de coisas que deram errado. E a gente teve que alterar roteiro e muda, né, corrige na edição e vamos ver e tal. E foi uma experiência incrível, assim. Também assino na direção de um dos filmes. E aí ter a oportunidade de exibir aqui no Cinetesting está sendo extremamente importante, né? Eu sou produtora de cineclube, trabalho com cineclube, né? Essa ação de formação. E a gente poder aqui exibir para todo mundo ver e interferir, né? Intervir. Porque a gente faz filme, não é pra gente, né? A gente faz filme pro público, a gente faz filme pro mundo, né? O filme nunca é nosso, né? O filme é sempre do universo, o mundo faz. E aí cada pessoa tem a sua interpretação e aí a gente junta isso dentro do contexto, né? Geralmente o primeiro corte, aqui a gente exibiu o primeiro corte, primeiro e segundo corte dos filmes. E essas interferências são super importantes, assim, porque enriquece demais, né? A gente não pode ficar nesse diálogo tão cabeçudo, assim, de muito crítico, de muito sério, de muito fechado. A gente tenta sempre democratizar, que o espectador se reconheça, né, tenha a empatia com as personagens e com a proposta do filme e fazer acontecer. Você ouviu aí a Carla Ferreira compartilhando um pouco da vivência de produzir, gravar, editar e finalizar um filme em curto espaço de tempo, seguindo a proposta do cinema instantâneo. E esse modelo de trabalho já resultou em vários curtas gravados em Cabaceiras, Taquaritinga do Norte, Remígio, São Paulo e aqui em Campina Grande. O grupo tem aproveitado esses festivais audiovisuais para garantir essas produções e impulsionar o cinema nacional. Parabéns a todos os envolvidos nessa ideia. Agora eu mudo um pouco de assunto para falar de um tema que divide opiniões: o porte de arma. No início do ano, foi aprovada a posse de arma, em que a pessoa tem direito a ter uma arma em casa. E agora, os debates estão sobre andar armado em ambientes públicos, isso para alguns segmentos da população. E é justamente sobre isso o comentário de hoje do professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes da CBN, bom dia a todos e todas. No programa de hoje falamos sobre o decreto presidencial que regulamenta a ideia do porte de armas para determinados cidadãos no direito brasileiro. Na verdade, começamos lá pelo início de tudo, digamos assim. 15 dias depois de iniciado o mandato de Sua Excelência o Presidente da República, ele já foi e cumpriu com uma das suas promessas de campanha, que era a ideia da regulamentação do posse de arma ou da expansão do posse de arma. No decreto 9685/2019, o presidente da República Jair Bolsonaro então alargou as perspectivas e flexibilizou estas sobre a posse de arma, com o argumento
do exercício da legítima defesa. Ou seja, naquele primeiro decreto, Sua Excelência e seu staff presidencial passaram a pensar ou exercitaram através do decreto de que pessoas poderiam ter a posse de arma para a defesa da sua propriedade urbana, da sua propriedade comercial, industrial, rural. Naquele decreto, portanto, tivemos a expansão do posse de armas de fogo para o exercício da legítima defesa da propriedade e da legítima defesa própria, digamos assim. Mais recentemente, o presidente da República, atendendo a uma requisição do período de campanha dos denominados CACs, ou seja, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, para uma expansão e uma regulamentação do porte de arma, dessa vez. Naquela, posse de arma de fogo. Nesta agora, porte de armas de fogo. Então, o artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, denominado Estatuto do Desarmamento, proíbe o porte de armas de fogo em todo o território nacional. O artigo 6º tem a seguinte redação: é proibido o porte de armas de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos específicos na legislação e para... Aqui tem duas questões jurídicas a serem debatidas à luz do decreto presidencial. Primeira, de que a regra é proibição de armas de fogo no território nacional. Segunda, há uma exceção. Esta exceção, trazida pelo próprio artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, nas situações em que a legislação específica possa prever que determinadas pessoas podem portar armas pelas vias públicas, pelos estabelecimentos comerciais, pelos estabelecimentos públicos, etc. Então, o decreto de Sua Excelência Presidente da República vem para expandir o porte de armas para profissionais como jornalistas, advogados, caminhoneiros e outros personagens. A questão é que o artigo 6º estabelece proibição, primeiramente, e exceções, segundamente. Nas exceções, então, podem andar armados, na realidade sociológica brasileira, diz o artigo 6º, membros das forças de segurança pública, como policiais militares, civil, federal, Polícia Rodoviária Federal, marítima, podem andar armados em função do exercício da função, agentes carcerários, quem mais? As Forças Armadas como o Exército. Então, esses personagens têm, no artigo 6º, a permissão para andar armado no exercício da função, única e exclusivamente no exercício da função. Se quiserem ter uma arma própria, terão que cumprir determinados critérios e requisitos para poder portar uma arma fora do exercício da função. A questão é que os personagens que o decreto presidencial elege não estão nessa lista. Os juristas, então, afirmam que o artigo 6º, quando estabelece a exceção, estabelece por um rol taxativo de profissionais que podem andar armados. E nesse rol taxativo, portanto, não é enumerativo, não se pode imaginar personagens que não estejam naquele rol. Se o rol é taxativo, esses colocados no decreto presidencial não estão naquele rol. Então, alguns passaram a interpretar de que o decreto é inconstitucional. E seria inconstitucional em função de que a própria lei estabelece que o porte de arma, assim como a posse de arma de fogo no Brasil, se dá pelo critério da necessidade. Então tem se perguntado, advogados estão com necessidade de andarem armados? Jornalistas têm a necessidade de andar armado? Então, pelo critério da necessidade, e o critério da necessidade aqui, ele só pode ser interpretado à luz do exercício da função, ou seja, quando a sua função requer que você esteja armado. Aqui está a necessidade. Não é a necessidade de qualquer cidadão, do cidadão comum. Não. É a necessidade de determinados profissionais em função do exercício profissional. Então, jornalistas, caminhoneiro, por exemplo, teria a necessidade de andar armado. Então, partidos políticos de oposição como o PSOL já ingressaram no Supremo Tribunal Federal com a distribuição de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade do decreto, e para finalizarmos, portanto, a discussão nuclear da constitucionalidade, quando o artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto de Desarmamento, diz que para casos previstos pela legislação específica, os juristas interpretam que esta competência seria do Congresso Nacional e não da Presidência da República. A regulamentação do porte de armas de fogo
para determinados profissionais deveria se dar por uma produção de uma lei e não de um decreto. O decreto não seria o instrumento ou o instituto jurídico com validez para a construção dessa previsão legal, mas sim uma norma, uma lei ordinária federal construída pelo Congresso Nacional. E por fim, a crítica, para além dessa ideia da constitucionalidade, ou muito antes da ideia da constitucionalidade, a crítica de que o presidente da República, ao emitir um decreto expandindo o número de personagens que poderão portar armas de fogo no direito brasileiro e na sociologia brasileira, deveria ter consultado o SINARB, que é o Sistema Nacional de Armas, que é um instituto do Ministério da Justiça. Então, primeiramente, o ministro da Justiça deveria ter sido consultado sobre essa ideia de necessidade em relação ao exercício profissional. E Sua Excelência, o ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, o superministro Sérgio Moro, não foi consultado sobre a questão do porte de armas que a presidência da República assim editou. Então, há uma crítica de que o ministro deveria se pronunciar sobre essa interpretação jurídica da necessidade em relação ao exercício profissional. Obrigada, professor Luciano. E o quadro Direito e Cidadania volta no próximo programa. Agora é hora do nosso primeiro intervalo, mas fica sintonizado que o CBN Universidade volta já com muita informação para você. No programa de hoje ainda vamos falar sobre a parceria entre a UEPB e a STTP, que leva a educação no trânsito para alunos de escolas públicas aqui de Campina Grande. E tem informação para você, aluno da UEPB que está concluindo a graduação e quer ser orador na cerimônia de colação de grau. Ficou interessado? Eu conto tudinho depois do comercial. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e eu já começo esse segundo bloco com uma informação quentinha para você, concluinte 2019.1. É que a coordenação de cerimonial da UEPB abriu inscrições para os interessados em ser orador oficial das turmas concluintes desse período letivo nas solenidades de colação de grau dos 8 campos da universidade. Os alunos interessados devem procurar o departamento dos respectivos cursos até dia 16 de junho para realizar a inscrição. E atenção agora para o que deve ser entregue no momento da inscrição. Você precisa apresentar 3 cópias do discurso, indicando no material apenas o seu número de matrícula, a declaração de concluinte, o histórico escolar atualizado com CRE igual ou superior a 7 e a ficha de inscrição que se encontra disponível na Secretaria dos Cursos. Esse é um momento muito importante para quem está se formando e eu desejo boa sorte a todos. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a parceria da UEPB e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos aqui de Campina Grande. É que desde o ano passado, a Pró-Reitoria de Extensão e a STTP realizam ações pedagógicas relacionadas à educação no trânsito e à formação consciente dos alunos de escolas municipais aqui da cidade. Com temas como Trânsito é Vida e Segurança dos Pedestres, instrutores e examinadores visitam as escolas de ensino fundamental, realizando palestras de conscientização voltadas para as crianças. A repórter Kalina Araújo conversou com o pró-reitor de Extensão, o professor José Pereira, que explicou a importância dessa parceria. Vamos ouvir. Em 2018, a Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria de Extensão e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, firmaram uma parceria que beneficia toda a sociedade, através de ações nas escolas municipais de Campina Grande. Com o objetivo de promover a formação cidadã consciente dos alunos e potencializando o alcance didático dos professores, instrutores e examinadores de trânsito visitam escolas municipais de ensino fundamental nos bairros da cidade. Conversamos com o pró-reitor de extensão da UEPB, professor José Pereira, e ele falou sobre a importância desta parceria. Essa parceria surgiu a partir de uma identificação de uma necessidade, né, que a gente já tem colocado ela há algum tempo, que é a necessidade da gente educar nossas crianças para o futuro com relação ao trânsito. A gente já sabe que nós temos vários problemas no trânsito, de acidentes, problemas de fato que tem a ver com a educação para o trânsito. Então a gente já identificou essa lacuna. Então nossa parceria surge para a gente dar conta dessa formação, ou seja, criar as condições para que as nossas crianças nas escolas
no caso de Campina Grande, que é a parceria com a STTP, a gente possa estar orientando e educando essas crianças para que no futuro, quando elas forem os condutores, os nossos condutores no trânsito, o nosso trânsito seja mais seguro, com menos acidente. Os professores da UEPB passam por um curso de capacitação sobre educação para o trânsito. Após o treinamento, estes professores são selecionados para participar da parceria, que é realizada em 2 etapas. A primeira etapa é a formação e a segunda etapa é a supervisão, como conta o pró-reitor José Pereira. A primeira frente se refere às escolas que a gente já passou no primeiro momento da formação, que é um trabalho de supervisão. Então, nossos professores, eles vão a essas escolas para, junto com os professores que passaram pela formação anteriormente em Educação para o Trânsito, construir alternativas, projetos, estratégias para aquela localidade. Então, por exemplo, na Escola Sandra Cavalcante, lá no Catolé, a gente retorna, no nosso grupo de professores, para orientar os professores daquela escola, junto com a comunidade também, com os pais, com os alunos, algumas questões ligadas ao trânsito naquela localidade, com relação à faixa de pedestre, com relação a como se portar na direção, ou seja, a gente vai lá e ajuda eles na execução de algum projeto específico em educação para o trânsito. A outra frente é para as escolas que ainda não passaram pela formação, então elas estão no processo de formação. Então hoje nós temos 5 escolas que estão sendo acompanhadas por nós para a formação dos professores, ou seja, os professores vão passar por um curso dessa escola, um curso especificamente com o conteúdo de educação para o trânsito, para eles serem capacitados para esse assunto. E no ano que vem, na próxima versão que a gente espera continuar do projeto, a gente volta novamente a essas escolas para dar uma supervisão, para executar ações em educação para o trânsito. Nos encontros acontecem palestras e discussões com temas diversos como trânsito é vida, segurança do pedestre, direitos humanos, consequência dos problemas do trânsito para a sociedade e entre outros. Outra ação comum nas visitas é a blitz educativa, onde os participantes alertam tanto motoristas como pedestres sobre a necessidade de promover gentileza no trânsito. Ano passado, o convênio entre a UEPB e a STTP atendeu 150 professores e mais de 4.500 alunos, capacitando docentes e orientando alunos para uma educação para a vida, através de convivências diárias no trânsito, desde o trajeto do ônibus de casa para a escola até o passeio com os pais num veículo doméstico. Kalina Araújo para o CBN Universidade. Obrigada, Kalina. Essas ações pedagógicas realmente são muito importantes e formam os nossos futuros condutores. Bom, agora eu trago outra iniciativa muito importante da UEPB. Você imagina como é passar 3 anos preso, acusado de um crime que você não cometeu? Pois é, mas graças ao Núcleo de Prática Jurídica do Centro de Humanidade da UEPB, essa história teve final feliz. Isso mesmo, é que o Núcleo de Prática Jurídica do campus de Guarabira teve sua primeira vitória nos tribunais. O caso é o seguinte: um homem foi preso, acusado de cometer um homicídio no Brejo Paraibano e estava pagando pena há 3 anos e 2 meses. De acordo com a professora e coordenadora do núcleo, Thaís da Rocha Tomás, não havia nenhuma prova concreta de que o homem teria mesmo cometido o crime. Foi quando, através de uma visita ao presídio de Guarabira, ela e sua equipe, formada por 30 alunos, tiveram conhecimento do caso. O homem estava sem advogado e prestes a ser condenado, até que se tornou cliente do núcleo. Após várias audiências, a juíza da comarca de Guarabira e responsável pela primeira vara criminal da cidade, Flávia Fernanda, inocentou o homem e determinou a sua soltura. O resultado obtido no tribunal comprova a qualidade dos serviços prestados na área jurídica pela instituição. Se condenado, o homem passaria 30 anos preso por um crime que ele não cometeu. A Universidade Estadual da Paraíba dispõe de um atendimento ao público que acontece todas as segundas e terças-feiras, de 8 ao meio-dia, e no período da tarde, das 14 às 17 horas, mediante um agendamento prévio, que pode ser feito através do telefone 99405-9292. 99405-9292. Além do atendimento no campus de Guarabira, aqui em Campina Grande, no Centro de Ciências Jurídicas, que fica ali perto da maternidade do ISEA, também tem assessoria jurídica de graça para a população. Que história desse homem, hein? E a gente continua falando sobre o campus de Guarabira. É que o Departamento de Pedagogia, em parceria com o Centro de Humanidade da UEPB, promoveram o primeiro simpósio ANIMA, de Animais, Meio Ambiente e Alimentação Saudável, com o propósito de debater sobre as políticas educacionais. Nós conversamos com a professora Luciana Nascimento, que estava na organização do evento, e falou sobre o que foi abordado no simpósio. Estamos no meio ambiente, vivemos a partir dele, e não podemos fazer de conta, entrar na ingenuidade de acreditar que nossos recursos são infinitos.
né? E que os animais e as plantas e a natureza, de uma forma geral, merecem esse olhar também da ciência, esse olhar também da academia, né, no trato com esse temário. Então a gente discutiu justamente isso, uma modificação nessa sensibilidade que a gente precisa então trabalhar a partir de vários pontos de vista, de vários lugares em que as pessoas estão e como a causa animal é vista a partir do lugar de cada indivíduo, de cada sujeito na sociedade, né? Mas há a necessidade do diálogo para o bem-estar de todos, inclusive os nossos e o deles, né? Que também são seres viventes, são seres sencientes, né? Que é agora o novo conceito sobre isso, e há necessidade também da universidade como instituição formadora, uma instituição de discussão acadêmica, científica, de formação de novos profissionais, de cidadãos, se debater, né, e tentar chegar a um consenso, uma formação ampliada para a sociedade também, no sentido de situação dos animais que são abandonados, né, nos seus campos e nos lugares públicos das cidades também. Obrigada, professora Luciana. Realmente, essas políticas públicas são muito necessárias para garantir a segurança do mundo animal. Agora eu mudo de assunto para falar sobre um treinamento que os membros do Comitê de Ética e Pesquisa da UEPB participaram. A qualificação foi oferecida pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, que é um órgão veiculado ao Ministério da Saúde. Quem tem mais informações é a repórter Ingrid Vasilevich. Vamos ouvir. O objetivo do treinamento foi padronizar os termos e documentos de trabalho administrativos relacionados à parceria entre o Comitê de Ética e Pesquisa da UEPB e o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. O momento foi organizado por integrantes do órgão nacional, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Os participantes puderam dialogar sobre o uso da Plataforma Brasil, que é a base nacional e unificada de registro de pesquisas que envolvem seres humanos. Esse momento de qualificação prevê uma melhoria nos serviços prestados pelo Comitê da UEPB, através da aplicação de ferramentas apropriadas. Os comitês de ética e pesquisa são a porta de entrada para projetos de pesquisas que envolvem seres humanos. Além de contribuir para a qualidade e desenvolvimento das pesquisas realizadas dentro dos padrões éticos, valoriza o pesquisador que atua no estudo institucional e no social da comunidade. A partir deste comitê, os pesquisadores da UEPB são reconhecidos no desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos, o que garante mais credibilidade aos estudos. Com informações da Codecom, Ingrid Vasilevich para o CBN Universidade. Obrigada, Ingrid. E agora é hora de intervalo, mas fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade continua em breve com muitas informações para você aqui na 103.5. A rádio que toca notícia. No próximo bloco, vamos falar sobre a 5ª edição do Encontro Matemática Pura e Aplicada, promovida pela UEPB, e ainda vamos falar também sobre o Seminário de Folk Comunicação, que acontece há 16 anos aqui na cidade. E é claro que tem as informações sobre a abertura do maior São João do mundo. É rapidinho, a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e eu já volto com uma notícia boa sobre os cursos à distância da UEPB. Semana passada a gente falou aqui sobre a visita dos avaliadores do Ministério da Educação e os cursos de ensino à distância da UEPB foram avaliados com média 4, quando a nota máxima é 5. Os cursos dessa modalidade têm mais de 1.200 matriculados e cerca de 20 professores envolvidos a cada semestre. A média alcançada na avaliação foi resultado do processo de recredenciamento dos cursos EAD da universidade, onde os avaliadores observaram 6 aspectos: análise preliminar, planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, política de gestão e infraestrutura. A equipe que veio acompanhar os trabalhos na UEPB faz parte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Nossos parabéns a todos os que fazem parte da educação à distância da UEPB. Mudando de assunto, agora eu recebo aqui no estúdio do CBN Universidade o organizador da 5ª edição do Encontro de Matemática Pura e Aplicada. É o professor Gustavo da Silva Araújo. O evento é realizado pela UEPB e acontece entre os dias 11 e 14 deste mês. Professor, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. Olá, Luana. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite, por poder ter essa oportunidade de divulgar esse evento tão importante para a comunidade acadêmica em geral. Professor, quando fala em matemática, eu que sou da área de humanas já fico logo assustada. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O que vai ser debatido nesse encontro? É verdade, não precisa se assustar, A matemática é uma matéria linda, E não precisa
de forma alguma ter medo, e é isso que a gente vai ver nesse evento, né? Veremos a importância da matemática em nossas vidas e o quanto ela pode ser aplicada em problemas de diversas áreas do conhecimento humano. E para mostrar isso, né, e toda a beleza dessa disciplina, nós temos no nosso quadro de palestrantes em torno de 30 professores, todos doutores, e em torno de 30% deles são professores, pesquisadores, bolsistas de produtividade. Então, temos um quadro bem bacana aí para mostrar toda essa beleza e toda a diversidade que a matemática tem e a importância dela em nossas vidas. O evento tem uma programação bem extensa, né? O senhor poderia falar um pouco sobre o que vem por aí? A programação é bem extensa porque a matemática ela possui diversas sub-áreas, né? Temos, por exemplo, a análise, álgebra, geometria, topologia, a matemática aplicada, a educação matemática. E aí, como nós não queríamos deixar nada de fora, a gente chamou professores de todas essas áreas para falar um pouquinho de suas pesquisas, de todos esses assuntos. E aí, como nós não queríamos deixar nada de fora, ficou essa programação bem bacana, bem completa. Entre os palestrantes, o senhor poderia destacar alguns nomes? Temos vários, como eu já comentei um pouquinho, né, temos vários professores renomados, titulares de diversas instituições de todo o Brasil, assim como temos também novos pesquisadores que estão se consolidando cada vez mais na pesquisa mundial. Eu poderia destacar o professor Daniel Cordeiro, da UFCG, um pesquisador ativo, autor de diversos livros, o Antônio Leitão, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um nome muito grande na área de matemática aplicada, mais especificamente da análise numérica, o Marcondes Clarques, da UFPI, o Fagner Araruna, professor da UFPB, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, e o Gleidson Ricarte, que é da UFC, bolsista também de produtividade, que estuda equações diferenciais parciais. Todos nomes muito grandes da matemática no Brasil e no mundo, e de diversas áreas do país. Professor, agora falando sobre o público do evento, ele é mais voltado para alunos, envolve professores também, quem pode participar? Qualquer pessoa que goste de matemática pode participar, né? Todos estão convidados a fazer parte desse evento. Isso acontece porque o objetivo principal desse evento é motivar, estimular qualquer pessoa que tem interesse a seguir numa pós-graduação em matemática. Como um dos objetivos do evento é disseminar a matemática e difundir a beleza da matemática, então qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de familiaridade ou que goste da disciplina é bem-vinda no evento. Professor, esse evento geralmente atrai mais um público local ou também vem pessoas de outra região do país? O público em geral desse evento é um público mais local, né? O pessoal em massa aqui da Paraíba. Mas nós recebemos uma boa quantidade de participantes do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Pernambuco, do Ceará, bastante gente de Brasília, de Sergipe, enfim, de diversas regiões do Brasil. E nas edições anteriores nós recebemos estudantes e professores de diversas áreas do país, né? E esperamos que aconteça o mesmo nessa quinta edição do EMPA, do evento. Vocês têm mais ou menos uma expectativa do público para essa quinta edição? A gente está esperando em torno de 300 a 400 participantes. No evento também vai ter algum momento para os alunos apresentarem os seus trabalhos? Quantos foram inscritos, mais ou menos? Sim, teremos diversos momentos de apresentação de trabalhos, de pôsteres e minicursos, né? Mais especificamente, se eu salvo engano, eu acho que temos 4 sessões de pôsteres para contemplar todos os trabalhos submetidos que foram aceitos para a apresentação. Além dos 4 minicursos, né? Teremos minicurso no laboratório de informática e minicursos mais teóricos, digamos assim, práticos e teóricos.
Professor, agora o senhor pode aproveitar o espaço para fazer um convite para o público e chamar o pessoal para participar desse evento. Gostaria de convidar a todos, né, de salientar a importância desse evento, não só para o EPB, mas para a comunidade científica em geral, em especial a todos das ciências tecnológicas. É um evento que já está na sua 5ª edição, um evento consolidado, que recebe professores muito renomados, estudantes de diversas regiões do país, né? As inscrições estarão abertas até o dia 15 desse mês, de junho, né? Então, ainda tem tempo de fazer sua inscrição e de participar desse evento. Obrigada, professor Gustavo. Nós, do CBN Universidade, desejamos um bom evento, sabendo que com certeza vai ser mais uma edição de sucesso. E ainda falando sobre números, cálculos, uma pesquisa desenvolvida no curso de Matemática do Centro de Ciências Humanas e Exatas da UEPB, localizado na cidade de Monteiro, ganhou um destaque internacional ao ser selecionada para a 15ª Conferência Interamericana de Educação Matemática na cidade de Medellín, na Colômbia. O projeto é uma investigação sobre o conhecimento de álgebra e a resolução de problemas em anais de 2 eventos, que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. O projeto foi apresentado pela estudante do 4º período, a Beatriz Rodrigues, e, de acordo com ela, a pesquisa tem como objetivo analisar as produções que faz parte dos anais do Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências e do Congresso Nacional de Educação, que tiveram como foco a álgebra e a resolução de problemas. Durante o processo, foram identificados os trabalhos que atentaram para as dificuldades que os professores e os alunos encontraram no processo de ensino-aprendizagem, principalmente no âmbito da educação básica. O evento no qual a pesquisa foi apresentada é relevante na área de matemática na América Latina, e o trabalho visa avaliar em que ponto está o ensino da álgebra e quais as dificuldades que os professores e alunos têm na sala de aula. De acordo com o professor e coordenador dos trabalhos, Rogério Anca, essa é a contribuição para os professores da educação básica para que eles possam encontrar soluções para sanar os problemas na relação ensino-aprendizagem em sala de aula. O projeto Analisando o Conhecimento da Álgebra e a Resolução de Problemas, uma pesquisa do encantamento à aprendizagem, faz parte da cota 2018-2019 do Programa Institucional de Iniciação Científica, o EPB-CNPq. Ele já está em fase de conclusão. Eu deixo meus parabéns para todos os participantes desse projeto que levou o nome da UEPB para mais um evento internacional. E sempre que tiver uma pesquisa que melhore o processo de ensino-aprendizagem, vamos celebrar, e é uma coisa que todo mundo concorda, que a educação é a base de tudo. Agora é a hora da nossa última pausa, mas fica sintonizado que no próximo bloco tem as informações sobre o evento de Foco e Comunicação que começa na próxima quinta-feira, dia 5 de julho. Os detalhes sobre os judocas que garantiram medalha de ouro na competição regional e o quadro Saúde A falando sobre a mastigação. É rapidinho, a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e eu já volto para falar sobre a 16ª edição do seminário Os Festejos Juninos no contexto da Foco e Comunicação e Cultura Popular, que começa na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, e segue até a sexta, dia 7 do mesmo mês. O evento acontece na Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande, e abordará temas como desenvolvimento regional, foco e comunicação e cultura popular nos contextos religiosos, contemporaneidade dos festejos juninos e festas populares, entre outros. Esse seminário é tradicional aqui em Campina Grande e sempre acontece no período junino. Semana passada, recebemos aqui no CBN Universidade 2 professores organizadores do seminário, o Luiz Custódio da Silva e o José Roberto Faustino. Eles trouxeram os detalhes da edição deste ano, que tem na programação várias palestras, mesas redondas, oficinas e grupos de trabalho. Um bom evento a todos. E só reforçando, o seminário Os Festejos Juninos, no contexto da Foco e Comunicação e Cultura Popular, acontece do dia 5 ao dia 7 deste mês. Um evento que vale a pena participar. É hora do esporte.
Agora eu mudo de assunto para falar sobre esporte. É que a Universidade Estadual da Paraíba está de parabéns. Os judocas que representaram a instituição na competição regional da modalidade conquistaram 4 medalhas de ouro, 1 de bronze e ainda garantiram vaga para os Jogos Universitários 2019. Esse foi o saldo da participação da equipe nos Jogos Universitários do Estado. A equipe da UEPB levou 11 atletas que disputaram em várias categorias. Os medalhistas foram os atletas Gilton Lucena, estudante de História, Igor Araújo Souza, estudante de Matemática, Tauan Teodósio Medeiros, estudante do 4º período do Bacharelado em Educação Física, e Mayra Marta, aluna de Filosofia. Além das medalhas, os judocas conquistaram vaga para os Jogos Universitários Brasileiros, que devem acontecer entre os dias 20 e 27 de outubro em Salvador, na Bahia. Parabéns aos atletas e boa sorte na próxima competição. Que eles possam representar bem a nossa UEPB e, quem sabe, voltar aí para Campina com mais medalhas na bagagem. Ainda sobre esporte, eu trago a informação sobre um curso de rapel que foi ministrado para estudantes do Departamento de Educação Física pela UEPB. A repórter Betânia Silva traz as informações para a gente. Vamos ouvir na reportagem. O rapel é um esporte que trabalha as práticas corporais de aventura e ajuda a entender as situações de risco e encontrar soluções, buscando atender às necessidades dos alunos do curso de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba. Quanto ao entendimento com relação à prática de uma das disciplinas, o professor Jameson Macieira, do Departamento de Educação Física, em parceria com a equipe Rapel Campina, promoveu no mês de abril um curso de rapel para os alunos do 7º período. O curso teve duração de 20 horas aula e cerca de 35 alunos participaram sob a orientação de 2 instrutores. O primeiro sargento da Polícia Militar da Paraíba, Alexandro Silva Pereira, integrante da equipe Rapel Campina e aluno do curso de Licenciatura de Educação Física da UEPB, foi um dos instrutores e falou sobre o curso. Atualmente, através da parceria com o professor Jameson, que é o coordenador da cadeira de Práticas Corporais de Aventura aqui no DEF, por essa parceria, de acordo com a implementação da disciplina de Práticas Corporais de Aventura pela BNCC, existiu a necessidade de, dentro da proposta da Base Nacional Comum e Curricular, implementar algumas práticas corporais ditas como esporte de aventuras. Entre eles, o rapel foi proposto através de parceria do professor James com a equipe Rapel Campina. Essa experiência superou todas as expectativas, tendo em vista que, apesar de nós termos já ministrado 13 cursos em nossa cidade, o público que a gente atingiu também foi um público acadêmico, né, um público universitário diferenciado, onde na totalidade, né, 100% do público-alvo do curso foi justamente o pessoal do 7º período de licenciatura de Educação Física. Então, foi uma expectativa muito valiosa para a gente, diferente do tradicional que a gente já estava acostumado, né? Trazer nosso esporte, o rapel, para dentro do universo acadêmico foi de extrema importância e superou todas as nossas expectativas. O objetivo do curso de rapel foi desenvolver a prática que está prevista na base comum curricular do curso de Educação Física. O professor Jameson Macieira fala sobre esse objetivo e a importância do contato do profissional com o aluno nas aulas práticas. O objetivo do curso foi desenvolver uma das práticas corporais que está prevista dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que hoje orienta a educação no país, e entender também que, a partir da implementação desse conteúdo no documento, os professores do Estado da Paraíba terão que se adequar, em tempo hábil, a essa nova possibilidade de ensino nas escolas do Estado. Visto que os alunos estão em processo de formação, o objetivo foi tentar dar para eles o mínimo possível de instrumentalização técnica, didática, pedagógica, para que eles pudessem desenvolver sua atividade docente na escola ao final do curso, com as maiores possibilidades possíveis de trato com o conhecimento. É muito importante o contato do profissional com o aluno, no sentido de que o aluno começa a perceber que há toda uma exigência técnica, instrumental e humana
necessária realização da prática. Então, foi fundamental a postura dos 2 instrutores, o Alexandro, que é primeiro sargento da Polícia Militar da Paraíba, e o Joeverton Lacerda, que é cabo também da Polícia Militar, que são instrutores de rapel há mais de 10 anos. Então, um trato muito humano, muito responsável, com uma competência técnica, instrumental gigantesca. E isso pôde possibilitar aos alunos do curso o entendimento da necessidade sobre esses aspectos no trato pedagógico do conteúdo de práticas corporais de aventura, e nesse caso do rapel. As atividades como o rapel trabalham o corpo e a mente, e a partir de cursos de capacitação, os futuros educadores físicos formados pela UEPB conquistam mais conhecimento para colocar em prática no mercado de trabalho. Betânia Silva, para o CBN Universidade. Obrigada, Betânia. Agora é hora do quadro Saúde A de hoje, que traz a importância da mastigação para a promoção da saúde da gente como um todo. Solta a vinheta. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu imagino que, assim como a minha, a sua rotina também deve ser bem corrida. A minha impressão é que o tempo está encurtando, é coisa demais para tempo de menos. E aí a gente acaba fazendo muita coisa correndo, inclusive comer. E o pior é que a gente sabe disso e acostuma até a falar que engoliu o almoço rápido e já saiu correndo para conseguir dar conta de tudo. Mas olha, precisamos mudar. Além de investir numa alimentação de qualidade, precisamos investir em melhorar como fazemos as refeições. E a mastigação é uma peça fundamental. Eu vou explicar por quê. Quem de vocês termina de almoçar e fica sonolento, cansado, com preguiça e muitas vezes até de mau humor? Sabe o que acontece? É que ao sobrecarregarmos o nosso sistema digestivo, o organismo se concentra na digestão e deixa outras funções temporariamente em segundo plano. Então, é por isso que até para raciocinar fica meio difícil depois do almoço, né? E isso tem tudo a ver com a mastigação, gente. Ao mastigar bem, primeiro trituramos bastante o alimento, o que facilita muito o trabalho das enzimas digestivas. Segundo, envolvemos o alimento com bastante saliva, que tem enzimas importantes. Então, quando mastigamos bem, garantimos a quebra física da comida e também a quebra química. Assim, o organismo terá bem menos trabalho na digestão e vai poder dar atenção também a outros setores do corpo ao mesmo tempo. A boa mastigação contribui ainda para que os nutrientes sejam melhor absorvidos. Ao identificar os nutrientes facilmente, o corpo vai se sentir saciado mais rápido e você vai acabar comendo menos, pois vai se sentir satisfeito logo. Aquela vontade de comer mais e mais vai diminuir ou até desaparecer. Ou seja, mastigar bem também ajuda no controle do peso. Um alimento mal mastigado pode não ser bem digerido pelo corpo. E sabe qual é o risco disso? Além de não absorver bem os nutrientes, aquele alimento pode fermentar e apodrecer nas paredes do intestino, influenciando na nossa imunidade e liberando toxinas para a corrente sanguínea. É preciso lembrar ainda que a mastigação deve ser feita dos dois lados, para não acabar ocorrendo um desalinhamento dos dentes. Uma mastigação correta atua numa digestão eficiente, com redução da formação de gases e da ocorrência de azia, sonolência, mau humor, gastrite, úlcera, aumento de peso, dentre tantos outros benefícios que a gente poderia elencar aqui. Um organismo mais limpo, mais leve, menos sobrecarregado e com menos toxinas. É mais vitalidade, imunidade, disposição e energia. Tudo isso com um ato tão simples, mastigar bem. Então, vamos repensar o momento da refeição? Vamos priorizar mais isso? E não esqueça de ensinar aos filhos. As crianças precisam aprender a mastigar bem, comer com calma, sem pressa, mas com eficiência. É isso. Por hoje o recado é esse e até a próxima. Um grande abraço. Obrigada, Lucielen. E vamos ficar atentos que é na mastigação que começa o processo digestivo. A indicação dos especialistas é que devemos mastigar entre 30 e 50 vezes cada porção, dependendo da consistência do alimento, para só depois engolir.
E aí, será que você mastiga da maneira correta? Fica a reflexão. E na próxima sexta-feira, dia 7 de junho, já começa o maior São João do mundo de Campina Grande, que este ano faz homenagem à cantora Elba Ramalho. Serão 31 dias de festa até 7 de julho, com uma programação bem diversificada no Parque do Povo. Então, tem muito forró para a gente arrastar o pé nos próximos dias. E o CBN Universidade não pode ficar de fora dessa festa toda, não é mesmo? Desde já eu te convido para o nosso programa especial de São João, que vai ao ar no dia 22 de junho, no sábado pela manhã, no mesmo horário, a partir das 9 horas da manhã. Esse programa está sendo preparado por todos da nossa equipe e vai trazer o lado religioso, a tradição das quadrilhas juninas, um pouco sobre as homenagens da festa e, é claro, as delícias das comidas de milho. O programa está imperdível e o nosso convite já está feito. E assim eu encerro o CBN Universidade de hoje, mas próximo sábado tem mais. E você já sabe, a gente se encontra às 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade, você já sabe, tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e Educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria, e supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, com direção de Hipólito Lucena. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você, e a gente volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.